Sim! Eu não sei o que aconteceu no Instagram, eu tinha aceitado, não foi. Aí eu, nossa, o que houve? E meu namorado teve o mesmo problema. Não sei. O Instagram tá bugando as lives. O pessoal quer saber dos honorários, quer saber como que é o procedimento. E a gente vai falar tudo sobre perícia e direito trabalhista. Eu vou apresentar primeiro a Kelly, que é minha convidada. Foi minha professora na UDF. É a professora mais queridinha da UDF. É a professora de direito trabalhista. Todo mundo ama, todo mundo quer fazer a prova de trabalhista da OAB por causa dela. Então, ela é a fera em direito trabalhista. Leva todo mundo para a parte do trabalhista, né, Kelly? Todo mundo se apaixona. E ela manja muito de direito trabalhista. E por isso que quando eu tive uma dúvida em direito trabalhista, procedimento trabalhista, eu falei com quem? Falei com a expert em trabalhista, que é a professora Kelly. E aí a ideia foi de fazer uma live de perícia, já que eu sou perita judicial em documentoscopia, e a professora Kelly é perita em trabalhista, não é perita, mas é expert em direito trabalhista, então eu decidi unir a perícia ao direito trabalhista, trazendo a Kelly para essa live. E eu já vou avisar todo mundo que está nessa live que tiver um amigo médico, engenheiro e contador, se você tem um amigo que tem uma dessas 3 graduações, você vai apertar o aviãozinho e vai enviar essa live para ele. Por quê? Porque eu vou falar de uma oportunidade para essas pessoas. Por quê? Porque são as perícias mais demandadas na área trabalhista. Então, passo a palavra para a professora Kelly. Aperta o aviãozinho e já envia, enquanto a Kelly vai falar aqui, vai dar o seu olá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jaque. Uma honra. Boa noite. Esse convite. Muito querida, muito inteligente, sempre foi muito dedicada nos estudos. E é uma honra mesmo estar aqui, né? Compartilhar um pouco que eu sei aqui da área trabalhista. Nossa, sabe muito, professora, sabe muito. E justamente a gente vai unir essas 2 áreas. E quero também, se vocês tiverem alguma dúvida, o José Roberto já mandou a dúvida dele, que é sobre a impugnação desses honorários. É uma dúvida que a gente vai deixar para o final, que já está aqui, já está no roteiro, mas eu vou deixar mais para o finalzinho, sobre como que a gente pode fazer aí, o que a gente vai poder fazer numa situação dessa. E também sobre os honorários, procedimento, falar um pouquinho sobre esse tipo de perícia, porque eu acho que muita gente do seu Insta, professora, não sabe o que é perícia judicial, criminal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença desses procedimentos, explicar um pouquinho sobre perícia, o que é perícia, o que é perícia judicial, o que é perícia trabalhista. E também você vai exemplificar com alguns casos, o que é mais comum também, o que você já viu. E a gente vai falar sobre casos também, vai ser bem bacana. Eu vou começar aqui, das perícias mais comuns, que tem muita gente que fala, já que o que é mais comum na área trabalhista? Pessoal, periculosidade, insalubridade, medicina do trabalho e cálculos. São as perícias mais demandadas. Geralmente, periculosidade, insalubridade é para médico e engenheiro. Kelly, eu queria saber contigo. Você já viu alguns casos assim? O que é mais comum de periculosidade, insalubridade, medicina do trabalho? Veja só, Jaque, a prova pericial é um tipo de prova, né? Carnelucci dizia uma coisa que eu gosto muito, que prova é o coração do processo. Não adianta nada ter fato e você não conseguir comprovar o fato que vai desencadear o seu direito, né? É muito fácil no peito dizer eu tenho direito a isso, mas tem que provar através dos fatos, né, que se tem ou não direito. Quando a gente fala em perícia, a gente está falando em direito, né? Então, ainda que o réu seja reverso e tenha a confissão, é confissão só dos fatos, não é do direito. Então, haverá perícia para insalubridade, para periculosidade, né, e demais perícias necessárias. Veja só, quando a gente fala na Justiça do Trabalho, é muito, muito, muito recorrente a perícia
de insalubridade, periculosidade e também relacionada à medicina. Seja de acidente de trabalho, seja de sequelas decorrentes de acidente e de doença relacionada ao trabalho. Então, nós vamos conversar também sobre isso. Quanto à insalubridade, periculosidade, para ser detectada, a periculosidade é mais tranquila. Por quê? Porque você tem ali segmentos específicos que têm a periculosidade, que é o explosivo, que é o inflamável, que é a eletricidade, que é quem trabalha com motocicleta e também quem trabalha com segurança. Então, a perícia aí, ela é menos recorrente. O que é mais recorrente mesmo na perícia é da insalubridade. A insalubridade é o contrário de salubridade. Quando você pensa em salubridade, é um ambiente que é saudável, né? E a insalubridade é um ambiente que não é saudável. Então, tem que o perito verificar qual o nexo de causalidade e detectar também o grau, porque nós temos tanto a insalubridade leve, quanto a média, quanto a alta, ou a grave, como queira. E pelo posicionamento, que, claro, é muito polêmico, mas é o que prevalece, esse 10%, se for uma insalubridade leve, 20% se for insalubridade média, ou 40% se for grave, é sobre o salário mínimo. Não importa o valor do salário do empregado. Já a periculosidade é 30% sobre o salário do empregado. Então, é diferente, não é sobre o salário mínimo. Claro, gente, que eu devo a vocês que, juridicamente falando, é necessário verificar as normas coletivas. Por quê? Porque pode acontecer que a norma coletiva coloque a insalubridade sobre o salário do empregado. Tudo bem, não tem problema nenhum, é até melhor para o empregado, tá? Quanto à medicina do trabalho, eu tenho muitos exemplos muito tristes, porque, gente, um trabalho mal conduzido, ele adoece, tá? O meu marido, inclusive, ele é médico psiquiatra, né? Ele é perito, mas o que eu ouço, ele dizendo, Kelly, o trabalho adoece. No consultório chega a gente, ou é relacionamento amoroso, que tá ali, ou é trabalho, né? Ou trabalhista. Lógico que tem as doenças, né? Que não tem um com o outro, nem com um, nem com o outro. Mas eu costumo dizer que um bom empregador, ele pode ter o empregado ali com ele, ou ele pode adoecer o seu empregado, né? Com assédio moral, assédio sexual, né? Até mesmo agressões. Eu já peguei caso em que a minha cliente foi estuprada com conjunção carnal no ambiente de trabalho. Nossa. Peguei caso em que o meu cliente, ele trabalhava num lugar e que ele trabalhava muitos anos lá, um gerente novo entrou e começou a fazer uma perseguição contra ele. E aí, ele colocou num cartaz dentro da empresa. A história é um pouco longa, mas eu vou fazer mais sucinto. Era época de Páscoa, né? Ele tinha ido resolver um negócio para a empresa. Quando ele voltou, não tinha mais comida no refeitório. Ele chegou atrasado, a empresa dava alimentação, e ele falou para a copeira, olha, eu não tenho dinheiro para almoçar, e eu cheguei tarde por conta do trabalho que meu chefe mandou eu fazer. E aí, o que aconteceu? Ela fez uma comidinha lá para ele, rapidinha, ele comeu e ficou muito agradecido. Um dos empregados tinha ganho um ovo de Páscoa, sabe aquele bem miudinho, assim, que só tem papel? Né? Bem pequenininho mesmo. Aquele alumínio, assim, embrulhado. Ele pegou aquele ovo, né? E deu para ela. Porque o rapaz tinha falado que nem queria, nem nada. E o chefe, perseguidor, chamou ele lá na sala dele e falou, agora você é ladrão de ovo? E deu uma suspensão de 15 dias.
Aí ele tirou a suspensão, 15 dias de suspensão, sem trabalho, sem salário e sem contagem do tempo de serviço. Quando ele voltou, tinha um cartaz assim: quem rouba um ovo, rouba um cavalo. Tinha uma reportagem, naquele sentido, sabe, que as pessoas sempre falam, se furtou R$1, vai furtar 1 milhão. Sim, sim. Quando ele viu aquilo ali, ele teve um surto psicótico, se deitou lá na empresa, começou a passar muito mal, chamaram a ambulância veio, levou ele para o hospital e levaram ele para casa. Chegando em casa, ele deu 27 facadas na esposa e também matou o cachorro. Quer dizer, a esposa ficou entre a vida e a morte, não morreu, por milagre mesmo, porque uma das facadas foi quase na jugular dela, foram milímetros ali. E foram várias perícias, Kelly. Foram várias perícias. Sim, e ele matou o cachorro a facada, né? Isso tudo na frente do único filho do casal. Ele, um senhor já, as pessoas sabem que é de casa para trabalho, trabalho para casa, eram da igreja, foi preso em flagrante, tentativa de homicídio, né? Enfim, quando eu entrei com a ação, né, ele ainda estava lá, eu entrei com a ação pedindo, eu entrei com a reclamação trabalhista, pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, não tinha como voltar a trabalhar. Lá na criminal ele conseguiu responder o processo em liberdade, teve alguma coisa lá. Aí eu ajuizei a ação e o juiz nomeou a perita, uma médica psiquiatra. Nesse laudo, Jaque, ficou constatado com todas as letras que foi o assédio moral que desencadeou aquele surto psicótico. Vejam o papel da perícia. Vejam, gente, o papel da perícia como é importante. Isso, pessoal, infelizmente, o índice de suicídio trabalhista está altíssimo. E muitas vezes não é só por conta de que está desempregado, não. É pelo tratamento do empregador. Isso causa doença, tem a síndrome de burnout. Eu não sei se vocês lembram, mas aquele copiloto, aliás, que enfiou o avião nos Alpes, acho que foram nos Alpes suíços há uns anos atrás, ele trancou a porta, o piloto ficou lá fora e ele enfiou o avião com todo mundo dentro numa montanha. Ele estava com síndrome de burnout, que é uma síndrome por esgotamento ali do trabalho. Sim. Agora está muito comum, sabe quem? Em época de pandemia, pessoal da saúde. Pessoal da saúde. Síndrome do esgotamento. Então, assim, quem detecta isso no processo é um perito, é uma perita. Não tem como a gente, a olho nu, né, verificar. E o brasileiro, o humano, vamos falar humano porque não é só no Brasil. A gente é acostumado a olhar, por exemplo, se eu chegar aqui para vocês e disser, ai, gente, eu tô com uma depressão profunda, eu tô muito mal. Será que é mesmo? Sei não, essa história tá mal contada. É textura. Agora, se eu chegar aqui ensanguentada, pode ser um cortezinho desse tamanho, tá? Um montão de sangue saindo. Meu Deus, Kelly, você vai morrer. O que a gente tem como cultura de só acreditar no que vê a olho nu? Exatamente. E as doenças psiquiátricas, elas são muito graves, muito fortes no ambiente de trabalho, né? Muito mesmo. Já tem um cliente que ficou paraplégica com acidente de trabalho, perdeu o dedo em acidente de trabalho, morreu em acidente de trabalho, estou pela mãe dele, né? Enfim, é muita coisa, gente. A perícia, ela é importantíssima na área trabalhista, né? Existe até mesmo no Japão o kiroshi, que lá é tão comum os trabalhadores se matarem que tem um nome para isso. É o kiroshi,
né? As pessoas se matam por causa do trabalho. Então, não podemos deixar isso acontecer. Claro, tem a prevenção, mas também os empregadores têm que entender, e aí eu falo via compliance, via uma assessoria jurídica, via um departamento de recursos humanos decente, para que isso aconteça, porque se entra com processo e tem a perícia detecta, em que pese o juízo não está ali adstrito ao laudo pericial, isso tem impactos, assim, enormes, né? Mas eu acho que eu estou falando demais. Fala também, Jaque. Não, imagina. Não, adorei. E a história foi muito bem ilustrada, Kelly. Adorei saber. Assim, é muito triste, mas realmente a gente não imagina o impacto que isso pode ter. Eu já ouvi falar já vi alguns casos, por exemplo, dos bilhetinhos que o empregador mandava para a empregada falando para emagrecer. Isso também foi um caso trabalhista. Isso, eu postei isso. Era uma empregada, salvo engano, de São Paulo. Eles faziam o controle do peso dela. Né? Olha, tô de olho, você tá com 85 quilos, não pode, vamos entrar na academia. Né? Isso é uma coisa surreal. É um terrorismo isso. Imagina, né? E, nossa, realmente. A noção do quanto que existe na área trabalhista, coisas horrendas, assim. Eu sempre converso com os meus alunos, desde grandes empresas darem vale garota de programa, para quem batesse a meta, tinha direito a um vale garota de programa, né? E eu tô falando de Ambev, não é uma empresinha ali de beira de estrada, não, é uma empresa grande. A fazer um caixão, tamanho real, um caixão, verdade, morrer. E quem não batia a meta tinha que ficar lá, assim, ó, com o algodão no nariz, por 2 horas. Nossa, isso é terrível. Fora tanto, tirar foto com cocô na mão, dar tiro de revólver verdadeiro numa reunião, dependurar galinhas e ratos pelo pescoço numa reunião que se chamava motivacional. Não. Isso tudo, gente, quando tem impacto relacionado à saúde do trabalhador, e claro que eu estou falando de doença e também do trabalho, né? Isso tudo é a perícia quem vai detectar. Exatamente. Eu, advogado, não tenho conhecimento técnico de dizer, olha, teve esse acidente aqui, ou teve essa doença relacionada aqui, a capacidade laborativa foi diminuída em 20%, em 30%, não tem como. Por isso, a necessidade da perícia no processo do trabalho. Além de documentação, a sua área, já que é muito importante, porque tem documentação ali, é muita história, tá, gente? É muita história. Teve um caso que foi até engraçado, assim, foi no começo da minha carreira. Foi logo quando eu cheguei aqui em Brasília. Eu cheguei logo um dia depois de formada, né? Nossa, você veio na cara e coragem, né, Kelly? De carona, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. Larguei minha família lá e vim pra cá. Tentar a minha vida, né? E graças a Deus consegui. E deu certo. Deu muito certo. Quando, no começo da minha carreira, eu trabalhei num escritório de advocacia aqui, em Brasília, e foi engraçado, né? A moça chegou lá, já era uma mulher, já, com a seguinte situação. Olha, eu ganhei uma Hilux do papai, e ela contando, né? Ganhei uma Hilux do papai, e quando eu fui colocar no meu nome, tinha um bloqueio judicial. Aí, nisso, eu fui olhar o processo, era físico, né? 14 anos atrás. O que acontecia? Ela tinha uma empresa na Asa Sul, uma empresa de estética, e aí a empresa fechou, faliu, né? Ela estava sendo processada há 5 anos e não sabia que estava sendo processada. Por quê? A empregada colocou
o endereço da empresa, do estabelecimento. O Uhum. correio foi lá, achou, o juiz pediu um novo endereço, ela deu da casa da empregadora, que ficava em Vicente Pires, né? Não sei quem o pessoal está assistindo, não sei aqui do Distrito Federal, mas é uma cidade satélite daqui. E lá tem vários condomínios e as chácaras dentro, né? Uhum. Só que ela botou um número da chácara que não existia. Não existia, né? E aí o carteiro foi lá, não encontrou, fez citação por edital. Beleza. Uhum. 5 anos sem ela saber que estava sendo processada. E aí eu descobri tudo isso e falei para ela: meu Deus, aquela demônia! Ela sabia muito bem onde eu morava, ela ia para minha casa. Aí eu já estava na execução, né? Na fase de execução do processo. Aí eu: a senhora tem certeza que ela sabia onde era a sua casa? Tenho, ela ia direto na minha casa. Eu: ai, meu Deus. Apresentei um embargo à execução, né? Oi, Letícia! Que honra! Olha quem chegou! Letícia! Saudade! Professora Letícia, um beijo! Aí, o que aconteceu? Ela pegou, eu descobri tudo isso, e eu falei, vou embargar a execução, né? Para poder falar que a menina sabia e anular o processo, né? A fase de execução e para a fase de conhecimento. O que aconteceu? Eu falei, olha, procura na sua casa, ver se a senhora tem alguma prova que ela sabia onde a senhora morava. No outro dia, não, no mesmo dia, ela me liga, Kelly, tem uma foto minha e dela, assim, ó, tem a sua área aí, documentação, viu, já? As duas assim, e o número da casa atrás. Eu falei, é montagem. É montagem, é montagem. Não existe um ser humano com tanta sorte assim na vida, não. Não existe. Não, eu me recuso. Também pensaria a mesma coisa. Pois é, porque o que estava errado no processo era o número da casa. E as duas abraçadas e o casa atrás. Eu falei, não, isso não existe, isso é montagem. Aí, gente, o que aconteceu? Na minha inexperiência, eu pensei, aí sim, ela levou no escritório a foto, aí eu, isso aqui ó, só pode ser montagem, não é possível. Eu vi a foto, né, a olho nu, não consegui ver se era montagem. Embarguei a execução, fui despachar com o juiz. Chegando lá, ele olhou, e olhou, e olhou. Eu falei, com certeza, ele vai mandar fazer uma perícia. Com certeza, uma perícia de documento. Aí, certa disso, né? Totalmente inexperiente, o juiz marca uma audiência. Aí, pegou a foto assim. A senhora se reconhece nessa foto com a reclamante? Sim. A senhora ia na casa da reclamada? Sim. E por que a senhora botou o número errado aqui da casa dela? Gente, olha que juiz! Ele anulou todos os atos para trás. Todos. A execução, isso é 14 anos atrás, estava mais de 90 mil reais. Ele anulou tudo e a gente apresentou contestação na fase de conhecimento. Olha. Nossa, ainda bem, né? Mas olha que sorte. Eu não acredito que uma pessoa ter uma sorte dessa de ter uma foto. Eu falei com o número atrás. Não, minha filha, porque era pra ser, Kelly, era pra ser. Pois é. Mas a perícia, ela é muito importante. Se ele tivesse alguma dúvida, vamos supor que ela falasse que não se reconhecia naquela foto, aí provavelmente ele pediria uma perícia para verificar, porque daí seria má fé dessa cliente de apresentar um documento, uma montagem de uma foto com ela. Mas nesse caso, graças a Deus que não teve nada disso, deu tudo certo. Eu tenho um caso também. Sim, eu queria perguntar, conta pra gente casos interessantes e que você já. Vou contar. No meu caso, eu fiz perícias pro juiz trabalhista, e fiz perícia também como assistente técnica.
E eu vou te falar que a área de perícia trabalhista, eu costumo falar que é uma das principais que a gente precisa observar, não só a assinatura, mas o documento. Por quê? Porque o empregador, ele pode apresentar vários documentos e o empregado vai sempre assinar. Vamos supor, estou contratando você, Kelly. Vou te dar uma papelada. Você não é uma pessoa que costuma ler muito. Você é, por exemplo, uma faxineira. A faxineira não vai ler todo o contrato, não vai ler cada coisinha ali. Vai falar ali, ó, você assina onde tem o X aqui. E aí, muitas vezes, essa pessoa assina onde tem o X. E eu vou contar um caso que foi meu, um caso que eu fui como assistente técnica, e o de um colega que eu achei super interessante. O meu caso foi o seguinte, teve o trabalhador, ele entrou na justiça e ele não reconhecia o pagamento daquelas verbas. E ele falou que os recibos, que a assinatura no recibo era falsa. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa vê a sua assinatura e não reconhece o quê? Não a sua assinatura, mas o que está no documento. E aí a pessoa impugna aquele documento dizendo que não assinou, mas na verdade ela pode ter assinado, só que com outros dizeres. E aconteceu o seguinte, no recibo, ele assinava o recibo quando tinha apenas a verba do salário, ele não tinha horas extras, não tinham os demais acessórios ali. E aí ele assinava e depois o que acontecia? Colocavam os escritos ali das demais verbas. E aconteceu o seguinte, ele falou que a assinatura não era dele, o perito foi nomeado e reconheceu a assinatura dele. Pense como ficou mal para ele, que ele tinha falado que não tinha assinado aquilo, e aí ele me chamou, e eu falei, olha, assinatura, não tenho que falar da assinatura aqui. E eu sou muito sincera com os meus clientes. Se você assinou, eu vou falar, você assinou, o que dá para fazer é isso. O que tem aqui é isso, não é aqui não. Então, eu falei para ele, falei, ó, assinatura, tá tudo ok, eu não tenho o que fazer aqui quanto à assinatura, mas o documento, vou analisar o documento. Quando eu analisei o documento, eu vi isso, que o preenchimento de baixo, o preenchimento das verbas era feito em outro momento, porque ele era feito com aquele papel carbono e aí marcava as páginas de baixo. E aí eu consegui mostrar que aqueles recibos eram preenchidos em outro momento, quanto às demais verbas. E aí ele conseguiu, dei o recurso, ele conseguiu ganhar o processo. Ainda bem. Só que teve um outro caso que foi reaproveitamento de assinatura. Era uma senhora que tinha sido contratada. No ato da contratação, provavelmente o empregador deu vários papéis para ela e falou, assina onde tiver o X. E ela assinou. E aí depois, acabou o contrato de trabalho, ela veio com um processo, ela entrou com um processo trabalhista contra o seu ex-empregador. Entrou com um processo trabalhista e ele impugnou esse contrato, aliás, esse contrato não, esse processo, e depois de um tempinho ele juntou um acordo e o recibo. E é estranho porque se ele quisesse fazer um acordo no valor da verba que ela tinha solicitado na petição inicial, na reclamação, imagina, ele não ia ter todo o processo, não ia começar o processo, né? Ele já ia fazer o acordo e já ia acertar com ela. E aí foi isso que aconteceu. E a perícia também constatou que a assinatura era dela. E aí foi nomeado um segundo perito que foi fazer a análise da assinatura. Geralmente os juízes pedem assinatura, porque ninguém imagina que é documento. Porque quando a pessoa vê, geralmente a pessoa impugna a assinatura. E muitas vezes o problema está no documento. E aí ele foi analisar o documento quando foi ver ali uma montagem. Então a assinatura, ela era feita em outro momento que o texto do documento. Então, ou seja, ela assinou o documento em branco. Ela falava que não tinha assinado o documento em branco, só que o que acontece? Ela, às vezes, não assinou o documento em branco, mas na papelada ali, um monte de papel, ela não vai conferir papel por papel que ela está assinando. Então, essa que é a importância da perícia na área documentoscópica, no caso do processo trabalhista. E eu acho que é muito importante verificar essa vulnerabilidade, porque quem está com o documento é quem? É o empregador, na maioria das vezes. Então, o empregado ele fica um pouco vulnerável, porque o empregador tem os dados, tem os documentos, então ele pode modificar documento. Então, para todos os peritos dessa área, não olhem só a assinatura,
olhem documento, que é muito importante. Pode ser que a fraude não esteja na assinatura e esteja no documento. Ainda mais porque o empregador tinha a assinatura desse empregado. Então, aí fica bem mais fácil. Mas esse foi um caso, foram alguns casos que um que eu atuei, o outro de um colega meu que eu achei super interessante. E teve também os que eu atuei também, teve um recibo, que também tinha uma montagem no recibo. Então, tem muito caso de montagem. O que eu mais vi foi caso de montagem, porque muitas vezes o empregador, ele tem assinatura mesmo. E esses foram alguns casinhos para ilustrar aí a perícia. Já vi que tem bastante gente assistindo a live. Legal! E eu vou aproveitar para falar um pouquinho de distinção entre a perícia, os tipos de perícia. Porque no caso que você contou, no caso do seu cliente, que ele teve um surto no trabalho, depois ele esfaqueou a esposa, esfaqueou o cachorro. Você já envolveu vários tipos de perícia, né? Envolveu a perícia trabalhista, aí, psiquiátrica, envolveu a perícia do IML, a perícia criminal, né? Porque houve uma lesão, houve uma tentativa de homicídio, né? Então, houve não só a perícia trabalhista, houve a perícia criminal. Não sei se teve alguma coisa civil, não sei se precisou de alguma perícia, alguma reparação. Muitos anos, não me recordo. Sei que criminal teve, com certeza. Ele foi preso, tudo. Certo. Porque às vezes pode ter. Vamos supor que ele desfigurou a moça e ela pediu uma reparação, por exemplo. Danos morais. Ele separava. Tá um pouquinho baixo o seu fone, Kelly. E é importante mostrar as diferenças das perícias. Porque a gente tem a perícia criminal, que é o mais comum, é o que todo mundo conhece. Todo mundo vê na TV, imagina o quê? Perícia, local de crime. Mas não tem só essa perícia, não tem só a perícia de local de crime, a gente tem outras perícias. A gente tem a perícia, por exemplo, médica, a gente tem a perícia nas áreas, por exemplo, perícia trabalhista médica, a gente tem a perícia trabalhista em outras áreas, a gente tem a perícia judicial na área civil, a gente tem a perícia judicial na área civil, na federal também. Então, por exemplo, casos em que necessite, por exemplo, INSS, precisa de perícia médica, às vezes por causa do INSS, que seria federal, vai ser na Justiça Federal, e a gente tem esses mais diversos tipos de perícia. E a perícia nada mais é, se a gente for falar assim, para todo mundo entender, perícia é o seguinte: quando o juiz não tem uma ciência, não tem uma técnica ou ciência, ele vai precisar de quem saiba. E aí o que ele faz? Ele vai nomear um perito. Porque o juiz, ele entende tudo de direito, mas ele não entende, por exemplo, de engenharia. Ele não entende de contabilidade. A Letícia já falou, muitos processos meus tiveram perícia contábil. Eu acho que a perícia mais comum é a contábil, também na trabalhista, na Kelly. Trabalhista sim. Também tem muito. Eu tenho também formação em contabilidade, mas eu não sou perita. Eu amo cálculo, tanto que um dos livros é de cálculo trabalhista, né? Não, e a sua aula era assim, a mais concorrida de cálculo, que era a única professora sabia explicar cálculo na vida. É a Kelly. Inclusive, eu tô lançando um curso de cálculo super acessível, assim. Daqui a pouco, assim, eu vou lançar muita coisa, né? No nosso curso novo vai vir muita coisa legal, mais prática, tá? Não é para concurso, não é para nada, é mais coisas práticas. Compliance, advocacia, cálculo trabalhista, vem muita coisa boa aí. E cálculo trabalhista precisa ser contador, precisa ser da área ou pode ter uma outra atuação? Veja só, o cálculo em si, para a gente apresentar a nossa petição inicial, é necessário que liquide qualquer rito que seja, tanto o sumaríssimo, que é até 40 salários mínimos, como o ordinário, que é acima de 40. Depois, com a reforma, veio toda tem que colocar o valor. Para saber o valor, tem que saber o cálculo. Sim. Além disso, a atuação trabalhista de forma extrajudicial. Chega para mim, por exemplo, um cliente, vê que essas minhas contas estão certas no termo de rescisão. Imagina que eles não sabem responder. Não, então, me dá um tempinho, né? Não dá. Peraí que eu vou falar com os universitários. Só um pouquinho. Não dá, né? Ele vai dizer, você não sabe isso.
né? Porque, na verdade, assim, a meu ver, todo trabalhadora deveria ter acesso a esse conhecimento, né? Porque o que acontece? Você tem ali, depois da reforma, o empregado e o empregador só, não tem mais sindicato para olhar o cálculo dele. Se ele assinou, ele quitou. Então, isso é muito né? Então, o cálculo trabalhista é muito importante. Agora, quando a gente fala em liquidação de sentença, né? Lá na fase de liquidação, na CLT, no artigo 879, que ela pode ser por cálculo, arbitramento e artigo, né? Pode o juiz pedir para a Contadoria da Justiça do Trabalho fazer ou para a parte. Tem gente que, como não sabe fazer o cálculo, aí sim contrata um perito, né, assistente, para fazer o cálculo e demonstrar isso em juízo. E a parte área contrata para poder impugnar o cálculo apresentado. Isso o juiz abrir vista para as partes é obrigatório. Antes então, por exemplo, se a contadoria apresentou o cálculo, ele vai abrir prazo tanto para o autor, exequente, como para o executado falarem desse cálculo, dessa contratação. Se o autor que apresentou, ele vai abrir prazo para o executado. O exequente apresentou, o executado. Se o executado apresentou, ele vai abrir prazo para o exequente falar. Então, de qualquer maneira, tem que saber o cálculo quem atua na Justiça do Trabalho. Porque eu já ouvi falar algumas pessoas que estavam fazendo curso de cálculo, só que eram de outras áreas, para atuar para fazer cálculos para a justiça. Por exemplo, eu até postei um vídeo ontem, uma pessoa me mandou um inbox dizendo, professora, você acha válido eu ter uma parceria com o contador para ele fazer os cálculos? Olha, válido, tudo é válido, mas quando a gente atua como advogado do autor ou da autora, é contrato de êxito. A gente só recebe pau. Se ganhar. Exatamente. E quando receber? Então, como que eu vou contratar um contador agora, né? Se eu não sei se vou ganhar, se eu nem sei se vou receber. Então, válido é válido, mas eu, particularmente, interessante que quem vai atuar na Justiça do Trabalho saiba o cálculo trabalhista. E eu vou continuar aqui, vou falar um pouquinho sobre o procedimento trabalhista, porque também me perguntaram isso. Qual a diferença? Porque a gente tem esses tipos de perícia e esses tipos de perícia são diferentes. A perícia criminal, ela é do concursado. Ela é por concurso público, a pessoa vai entrar nos quadros, vai ser contratado, vai ser nomeado e vai entrar por concurso público, não é por nomeação de perito judicial, é diferente. Ela vai ser perito, ela vai estar impostado desse cargo. Então, a perícia criminal, ela é dessa maneira, só se entra como funcionário público. E a perícia judicial e a perícia trabalhista são diferentes. O que acontece? É um agente honorífico, ela vai ser nomeada para aquele encargo, para fazer aquele encargo para o juiz. Então, tanto na perícia judicial quanto na trabalhista. E a diferença entre essas perícias é o procedimento. Na perícia judicial, o perito é nomeado e vai apresentar a proposta de honorários. Aí essa proposta de honorários vai ser aceita ou não. Então, o perito ele vai começar o processo na perícia judicial civil, ele vai começar sabendo o quanto ele vai ganhar. Então, vamos supor, cobrei R$1.000 é uma coisa, cobrei R$100.000 é outra. E a gente vai ter essas diferenças na complexidade e nos honorários. E o juiz vai estipular isso antes de iniciar a perícia. E essa é a diferença. No processo judicial civil, você sabe o quanto você vai ganhar. Já na perícia trabalhista, isso é um problema. Por quê? Porque o perito ele é nomeado e aí, geralmente, as varas elas já são bem organizadas nesse quesito. Então, as varas trabalhistas, elas já colhem grafismos, muitas vezes já fazem a colheita, já solicitam o documento questionado na via original e já me intimam e falam, doutora, já pode vir buscar aqui os documentos. Eles é que colhem padrões, eles é que pegam o documento questionado e eles já apresentam para mim e eu já pego esses documentos, já inicio os trabalhos, entrego e com essa entrega do laudo eu falo o quanto que eu sugiro os meus honorários.
Só que a gente tem uma questão. Eu vou apresentar meus honorários depois de aceitar. Então, os meus honorários, eles vão depender da complexidade. Vamos supor que eu tenha que examinar um documento. Tudo bem, examino o documento, tudo certo, e faço meus honorários. Geralmente não vai ter nenhum problema, porque um documento não vai ser tão caro. Mas já teve uma colega minha, uma mentorada minha e amiga, que ela pegou, foram mais de 300 documentos. Nossa! 300 documentos. Porque era uma professora que estava querendo provar o vínculo dela como professora e não como assistente. E ela, como professora, ela levou o quê? Ela levou os planos de ensino, plano de classe, cadernos de alunos. Então, assim, foi uma perícia super complexa, com muitos documentos a serem analisados. E aí ela me falou, quanto que eu vou cobrar nisso aqui? Eu falei, você vai ter que cobrar alto. Só que, o que acontece? O juiz não vai deferir uma perícia muito alta. Eu até falei para ela, olha, é uma perícia arriscada, porque você vai trabalhar e provavelmente você não vai ganhar o tanto que você vai trabalhar. Mas assim, a gente faz, né? A gente faz pela justiça mesmo, mas eu já sabia que ia ser um caso que ela não receberia. Ela também já sabia disso. Então, ela fez tudo direitinho, mas às vezes os honorários, o que eles dão é na portaria mesmo, vai depender de quem vai ser a parte sucumbente. Quando a parte sucumbente, ela é, por exemplo, o empregador, que é quem muitas vezes tem insuficiência econômica, tudo bem, você pode solicitar os honorários e o juiz vai estabelecer os honorários, mas ele não tem o teto. No caso do teto, é quando a justiça é gratuita, que é de acordo com a resolução 66 de 2010, que aí o teto, os honorários ficam estipulados no teto, não tem como passar. Aí acho que é R$ 1.200, você pode estipular até 3 vezes. A Cíntia mandou um comentário. Gente, depois eu vou ler as perguntas, tá bom? Não vou sair muito do foco do roteiro da live, porque senão pode ser que eu esqueça de alguma coisa. Mas, então, foi basicamente isso. E teve uma outra colega minha que perguntou, Jaque, e quando a gente faz uma perícia complexa, como é que a gente faz? Porque a gente fica sem saída, né? A gente dá os honorários, a gente estipula os honorários, e aí é rezar para que o juiz estipule no valor que você solicitou, porque não tem muito o que fazer. No caso da justiça civil, a gente tem, por exemplo, se eu fui lá e estipulei 100 mil meus honorários, e o juiz foi lá e estipulou R$1.000, eu falo, tudo bem, não aceito o encargo, porque não vai valer a pena para mim. Só que no caso, exatamente, você já sabe. E aí eu peço a destituição, porque não vai me remunerar bem, aí já tem outras, às vezes até mesmo o juiz já tira você do processo. Mas no caso trabalhista não, a gente faz o trabalho, a gente trabalha e a gente conta com uma reciprocidade, que o juiz entenda essa situação do perito, mas muitas vezes isso não é levado em consideração e às vezes acabam que os honorários são estipulados de uma maneira muito baixa. E aí, Kelly, o que a gente pode fazer nesses casos? Tem alguma saída? Tem alguma solução? Vamos lá. Vamos primeiro entender uma coisa. Os honorários periciais, eles estão no artigo 790B da CLT. Foi modificado pela reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017. O que acontece? Primeira coisa, quem é que paga o honorário advocatício? Honorário advocatício. Honorários tá pensando nos seus, né, Kelly? Os honorários periciais. Quem pede o objeto da perícia. Entendo. Se uma ação tem, por exemplo, hora extra, verbas rescisórias e insalubridade. 3. Horas extras, verbas rescisórias e insalubridade. O que é que vai precisar de perícia aqui? A insalubridade. Tá? Digamos que o perito disse que não tem insalubridade e o juiz acatou. Ele não é obrigado, mas digamos que nesse caso ele acatou. Então, foi procedente, hora extra, procedente, verbas rescisórias, improcedente, insalubridade, tá? Quem é que vai pagar essa perícia? O reclamante, o autor da ação. Porque, em que pese ele ter ganho duas coisas aqui, o objeto da perícia ele perdeu. Se ele perdeu o objeto da perícia,
é ele quem vai pagar. Aí você vai dizer, Kelly, se ele tiver beneficiado pela justiça gratuita, vai pagar do mesmo jeito. Como que é isso, gente? Esse valor aqui do perito, tá? Esse que a Jaque explicou, que vai colocar lá o valor, porque na trabalhista não sabe quanto é antes, tá? Então, tem um laudo pericial, ele coloca lá, olha, eu trabalhei tantas horas, o meu valor do laudo é, sei lá, 5 mil reais. Certo? Então, quem é que vai pagar? Nesse caso que eu estou dizendo a vocês, essas 3 verbas, é o autor da ação. Mesmo que beneficiado pela justiça gratuita. De onde vai sair esse dinheiro? Ele não vai receber essas 2 verbas aqui, ó. Esses 2 pontos, vai ser retirado dele. Tá? Ali, mas se ele não ganhou nada nesse processo, aí a justiça vai verificar se ele tem outro processo na justiça. Contra outro empregador, não importa. Se ele tiver um processo, esse dinheiro da perícia vai sair de lá. Agora, se não tiver de jeito nenhum, nada, aí quem paga é a União. Como que era antes da reforma trabalhista? Bastava a parte ter o benefício da justiça gratuita, que quem pagava o perito era a União. Não importa se ele ia ganhar dinheiro ou não nessa ação. Quem pagava era a União, pelo simples fato da parte ter o benefício da justiça gratuita. Acabou, quem pagava era a União. Hoje não é mais assim. Então, quem vai pagar o honorário pericial? Quem perde o objeto da perícia. Não é a ação, tá, pessoal? É o objeto. O que precisou de perícia? Isso aí que a gente vai ter que olhar. Segundo, mesmo que beneficiado pela justiça gratuita, sim. Terceiro, de onde vai sair esse dinheiro? Se ele receber alguma coisa desse processo, sairá daqui. Se não receber, mas tem outro processo, sairá de lá. Se não tem de jeito nenhum, a União quem paga. Por quê? Como bem a Jaque explicou, gente, o perito na Justiça do Trabalho ele não é um servidor público, como é na criminal. Tá? Aqui ele é nomeado pelo juiz, ele é um auxiliar da Justiça do Trabalho, em que pese a CLT não tem específico isso, que ele é um auxiliar, mas ele é, porque nós usamos o CPC, um auxiliar da Justiça do Trabalho. Então, qualquer pessoa que tenha habilitação nos segmentos que tenha interesse na Justiça do Trabalho, medicina, engenharia, contabilidade, até mesmo dentista, tá? Já vi dentista, perito na Justiça do Trabalho, né? Questões de cirurgias bucomaxilares, bem interessante o caso que eu peguei. Enfim, você vai lá e faz o seu cadastramento na Justiça do Trabalho, né? Porque aí haverá a nomeação. Então, não é uma pessoa que fez um concurso público. Não. Ele tem um munus público. Ó, a Luciana aqui Correia, ó, tá vendo? Luciana Correia dentista, ó. Você é perita, Luciana? Você é perita? Ela é. Isso? Olha aí, tá vendo? Eu tô puxando, gente, para a área trabalhista porque eu sou da área trabalhista, tá? Eu sei que na civil tem bastante, mas realmente na trabalhista é mais raro, mas tem. Já peguei casos assim. Então, uma coisa interessante que veio com a reforma trabalhista o juízo ele pode, inclusive, parcelar os honorários periciais. A gente não tinha essa previsão antes, tá? E uma coisa muito, muito importante para vocês peritos que estão aqui, peritas e quem vai ser perito e perita, não tem honorário pericial antecipado na Justiça do Trabalho. Exatamente. Não pode ter, tá? Fere o direito líquido e certo da parte. Qual é o direito líquido e certo, Kelly, da parte? De primeiro saber quem vai ganhar ou quem vai perder a perícia, para saber quem vai pagar. Afinal, quem vai pagar é quem perde o objeto da perícia. Então, é necessário ter o quê? Primeiro, perícia, tá? Então, cabe mandado de segurança contra o juiz, porque precisa de uma autoridade coatora, mandado de segurança, porque ele atuou com ilegalidade e abuso de poder, tá? Porque fere o direito líquido e certo, abuso de poder não, nesse caso, ilegalidade. Fere o direito líquido e certo da parte de ter a perícia para depois saber quem é que vai pagar a perícia. Então, é diferente a área. Aqui, gente, a gente não pode ter honorário pericial antecipado. Nós já tínhamos uma orientação jurisprudencial do TST,
da SDI2, que é a 98. Contudo, com a reforma trabalhista, veio para dentro da CLT isso, né? Veio para dentro do 790B, que vai dizer, parágrafo 3º, o juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias, tá? Já era posicionamento, claro que agora é lei, né? Era uma jurisprudência consolidada, era uma orientação jurisprudencial, mas agora é lei, né? Depois bem explicado esse artigo. Exatamente. Quando o perito ou a perita coloca lá o valor dos seus honorários no laudo, as partes podem impugnar. E as partes podem impugnar através de recurso, porque elas são partes. Agora, a questão do perito é uma questão complexa, porque o entendimento pacificado da Justiça do Trabalho, decorrente do artigo 996 do CPC, é que o perito não seria um terceiro interessado. Você pode atar decisões no sentido de conhecer o recurso? Pode, mas são raras. Tá, gente? O posicionamento da Justiça do Trabalho é que o perito não tem legitimidade decorrente lá do CPC de interpor um recurso. Então, geralmente, o que se faz? Apresenta uma petição de impugnação para o próprio juízo, né? Afinal, foi o juízo quem decidiu manter ou não manter, né? Sim. Mas, claro que, processualmente falando, é complexo, porque isso seria uma decisão interlocutória, isso não tem recurso, é uma complexidade, assim, enorme, né? Exatamente. Eu acho que o mais viável nesse caso, Kelly, seria o perito peticionar e solicitando, explicando, esclarecendo, mostrando para o juiz a sua complexidade. E porque o perito, ele não é advogado. Então, ao meu ver, o perito não pode entrar com recurso nenhum. Ele não tem o poder postulatório do advogado. Então, diferentemente do advogado, o perito não pode apresentar recurso. Ele nem sabe os recursos. Então, não seria viável para o perito. Mas o perito, ele pode peticionar. Principalmente porque ele vai se manifestar nos autos. Então, se manifestar, juntando tudo. Se eu tiver que orientar alguém para fazer isso, faça o seguinte: pegue tudo o que você gastou, mostre para o juiz, mostre por A mais B que você gastou tantas horas, que você fez uma perícia complexa, que aquilo foi complexo. Tente mostrar, demonstre para o juiz a complexidade. Porque é uma chance de você conseguir convencer. Mas não é algo, por exemplo, não é uma ferramenta, não é um instrumento como um recurso, mas é uma petição, é uma tentativa. Então, quem tiver aí na Justiça do Trabalho... Para deixar uma coisa muito importante que eu acho que o perito tem que se dar conta que ele é um auxiliar da Justiça, ele não está brigando com o juiz. Exatamente. Né? É exatamente o que o Bruno colocou aqui, ó. É exatamente o que eu penso. Ter uma boa conversa com o juiz. Relação ali, e como você bem falou, Jaque, de mostrar, olha, eu levei tantas horas para olhar 300 documentos. É muita coisa. Olha o tanto que eu fiz aqui. Então, assim, não é um inimigo ali. É mais essa boa relação e a demonstração de que um trabalho competente, envolvido, com tudo foi realizado. Agora, o curso há uma ilegitimidade ativa recursada. Entendi. Aí é mais complicado. Eu acho que eu vou agora... Só vou dar só vou fazer uma observação aqui. Pessoal, na Justiça do Trabalho, eu estava vendo, e até mesmo no meu PJE, aparece quando tem alguma notificação, alguma nomeação. Então, peritos que atuem na Justiça do Trabalho não só aguardem a intimação do servidor da vara. Vá no seu PJE, no PJE, não é PJE, né? Na Justiça do Trabalho é outro. Acho que não é de PJE, né? Mas vá no seu... É PJE, né? Vá no PJE e olhe as notificações. É porque na Justiça do Trabalho eu uso, acho que Xodo, é outro assinador. Ah, sim, assinador é. Mas assim, você vá lá, tem a plataforma, mesmo que não seja PJE, vai na sua plataforma, porque tem ali os avisos.
Então, fica ligado nos avisos para que você não perca nenhuma intimação, porque pode estar pela plataforma e não via e-mail, via telefone, tá bom? Então, é isso mesmo. E aqui é a resposta da pergunta da Priscila, que ela perguntou isso, como é que eu faço se eu não conseguir os honorários? Kelly, vamos para algumas perguntas? Tiveram algumas perguntas aqui. Agora, para encerrar a live, eu vou responder, a gente responde algumas perguntas e aí a gente fecha a live. Vamos lá. Kelly José, ele perguntou se tem perícia na área de avaliação de imóveis na trabalhista. E eu não sei se teria, mas só se fosse, por exemplo, em execução, pensei nessa possibilidade, numa execução trabalhista, né? Sim, na verdade, assim, são raros os casos, mas pode ter por arbitramento, né? No sentido que, por exemplo, um caso que eu vi, não foi meu, mas eu participei ali do processo em si. O juízo, ele verificou a questão do salário in natura, ele entendeu que o aluguel que o empregado tinha ali, recebido do empregador na casa, ficou aqui em Brasília, foi considerado como salário in natura. Só que o aluguel era de 12 anos atrás, o processo demorou muito. Então, para verificar a avaliação ali do imóvel, quanto seria hoje o aluguel, tudo, o juízo nomeou um perito para avaliação do imóvel e do aluguel. Legal. Bom saber, Kelly. Claro que é possível. É bem raro, acho que não é muito comum. As mais comuns é insalubridade, médica, cálculos também. Sim. Vai ter uma pergunta de cálculos também. José Roberto falou também que no interior de São Paulo não acontece isso sobre coleta de cartório. Aqui no TRT 10 acontece. Então, assim, varia muito. Cada cartório tem o seu procedimento, então pode variar de acordo com a localidade, mas tem muitos aqui que até eu já passei até a coleta para que eles procedam lá. Então, pode acontecer isso deles já procederem, já fazerem isso, mas pode acontecer também, como aqui o José Roberto disse, de não procederem à coleta. Então, vai depender do TRT e da vara. A Cíntia, um advogado trabalhista especialista em cálculos trabalhistas pode ser perito trabalhista na área de cálculos ou só pode ser perito ou assistente técnico quem possui registro no Conselho Contábil? E aí, Kelly, essa eu não sei responder, Cíntia. Nesse caso, eu creio que, Cíntia, que tem que ter CRC, que tem que ter a inscrição. Tá? Não só um advogado especialista em cálculo, porque a justiça ela pede, na verdade, você tem que comprovar documentalmente a sua formação, né? E não tem uma comprovação ali que, juridicamente falando, né? Que você é perita em cálculo sem ser contadora, né? Então, a não ser que tenha certificados específico, talvez a justiça aceite, mas é uma coisa muito específica de perito, sabe? Então, na minha opinião, eu creio que precisa de CRC, mas é bom verificar isso direitinho, tá? Acho que foi a Cíntia que perguntou, né? Sim. Eu acho que como assistente não tem essa obrigatoriedade. Vamos supor que um escritório precise, ela pode fazer o cálculo para os escritórios de advocacia na área trabalhista, né? Geralmente os trabalhistas escolha da parte. Inclusive, a gente tem uma 341 sobre assistente, que vai dizer que, independentemente do resultado da perícia oficial, judicial, cada um paga o seu assistente. Então, assim, a parte que escolhe que ele quer como assistente, entendeu? Então, eu mesmo faço cálculos para os advogados que me pedem na liquidação do julgado. Eles não colocam lá como assistente, eles colocam lá como se tivesse sido eles, e para mim não tem problema nenhum. Mas se for para colocar lá assistente, eu creio que não tem nenhuma problemática quanto a isso, tá, Cíntia? Certo, não, e eles podem confiar, né? Porque a professora de cálculo, então, respeita. Ó, a perita Jéssica perguntou: o honorário antecipado se refere às nomeações pelo juiz, certo? Atuando como assistente, a parte que lhe contratou, o perito pode solicitar, certo? Então, o honorário antecipado
se refere a processo civil. Na trabalhista, não. Na trabalhista, isso é proibido. E no caso de assistente, sim, aí sim você pode solicitar também o pagamento adiantado. Mas na trabalhista é só no final do procedimento. Isso, veja, no âmbito judicial não pode. Agora, se eu sou assistente, pode sim. Você vai ali dizer, ó, meu preço é 2.000, perfeito. Olha, a Paty aqui esclareceu, ó. Muito obrigada, Paty. Ó, a Paty é perita contadora e além de comprovada a documentação de habilitação, também tem que estar com a situação ativa no CNC. Maravilha, Paty. Nossa, participação incrível. Maravilhosa. Ó, já tem a resposta aí, Cíntia. Boa noite, sou advogada e dentista. Posso atuar como perita para o mesmo tribunal nas duas profissões? Olha, Babalu36 perguntou se ela pode atuar como perita, dentista e como advogada. Eu não vejo nenhum impedimento, a não ser que você atue como advogada no mesmo processo que você vai ser perita. Aí não pode. Mas se você atuar como perita em um e como advogada em outro, não tem nenhum impedimento, não. A não ser que você tenha a mesma parte, tenha algum tipo de impedimento ou suspeição. Fora isso, não vejo nenhum problema de você atuar nas duas profissões. Você vê algum problema, Kelly? Não, se não for no mesmo processo, eu não vejo. Também não. Se não for no mesmo processo, tá tudo certo. Deixa até... Barros direito. Choro, não. É chodo, mas é quase um choro também, porque olha, ali, pra funcionar é difícil. Choro. Por aí. Aqui a Paty já esclareceu. Maravilha, todas as dúvidas respondidas. Kelly, muito obrigada pela live. Foi maravilhosa, muito esclarecedora. E, pessoal, se você aprendeu alguma coisa nessa live, dá um print agora, que eu e a Kelly estamos bonitinhas aqui. Dá um print, posta nos seus stories, marca eu e a Kelly pra gente repostar aí. O que você aprendeu, qual foi a sacada que você teve aqui nessa live. Se você teve a ideia de ser perito, se você entendeu o procedimento, tira um print aqui, que eu vou sorrir aqui. Kelly, vamos sorrir? Vamos! Tira um print, me marca causa trabalhista da Kelly e me conta aí o que foi mais revelador, o que você mais gostou da live, tá bom, pessoal? Gratidão por tudo, gratidão pela Kelly, principalmente por participar daqui. Eu chamei ela, Kelly, que é uma super advogada trabalhista, professora, e gratidão por todos os esclarecimentos, Kelly. E vamos caminhando juntas. Ó, Letícia! Oh, Letícia. Porque, assim, é tão bom, é tão lindo, assim, ver vocês voando, assim, depois que sai. Eu digo, meu Deus, já formou tem 8 anos, já é uma excelente profissional. Eu fico muito emocionada e muito feliz, assim, porque eu sempre falo para os meus alunos, minhas alunas serão eternamente, que eles podem qualquer coisa que eles quiserem no mundo, sabe? Não tem impedimento, não tem nada. Isso é muito bom ver o seu sucesso. Jaque, coração, muito, muito obrigada. Eu me senti muito honrada. Pessoal que está aqui com a gente, muito obrigada. Até minha mãe está na live aqui, entendeu? Isabela também foi aluna, prof. Isabela também foi aluna. Ela viu no meu WhatsApp, ela falou, eu vou assistir essa live com a professora Kelly. Também outra aluna, ó, servidora do TJDFT. A Isabela. Gente, também, só sucesso, seus alunos, professora, só sucesso. Ah, gente, que honra. Muito obrigada, muito obrigada. Me sigam lá, @causa trabalhista. E aqui, quem é meu seguidor, Perita Tirote, com 2 T's, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo a todos e até a próxima live. Semana que vem tem live também. Fique atento aí. Um beijo. Fica com Deus, Kelly. Valeu. Beijão, obrigada, gente. Vai ficar salvo no meu, tá bom, Kelly? Aí eu te mando. Obrigada, Isa. Valeu, beijo, beijo, beijo. Beijo.